Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do JP TV, o prefeito de Porto Ferreira, para a primeira entrevista do ano aqui para a emissora. E nós, primeiramente, é um prazer recebê-lo aqui, prefeito, para essa primeira entrevista, né, juntamente com os proprietários do Jornal do Porto, o seu João Bellini e também o André, que se fazem presentes aqui nos estúdios do JP TV. Eu que quero agradecer o seu João, o André, a família Bellini, o Jornal do Porto pela oportunidade, você, Osni, aí, pelo convite e ainda mais estando participando do JP TV, né? Porque o Jornal do Porto já tinha jornal impresso, já tinha site, agora tem TV. Sim. A TV Globo que se cuide, porque o João Bellini está acelerando. Bom, prefeito, nós o convidamos para um bate-papo justamente porque nesse final de semana já está chegando às bancas, né, e aos assinantes uma entrevista no impresso sua. Você chega à metade do seu mandato como prefeito de Porto Ferreira e o que é a oportunidade que nós temos então para que você faça um balanço desses 2 anos e daqui a pouquinho também as perspectivas aí para os próximos meses. O que nós podemos destacar? No meio do mandato é um momento de reflexão. Afinal de contas, o primeiro ano, que no nosso caso foi 2017, é um ano de pôr a casa em ordem, de pagar as contas, de estabelecer uma nova cultura organizacional, que é o mais difícil, né? De dar uma identidade para a gestão administrativa. O segundo ano é um ano onde você já pode avaliar se tudo aquilo que você iniciou no início da administração, no começo, foi válido ou não, começa a dar resultado ou não. Então, eu acredito que agora, no final de 2018, a gente já pôde ver bastantes resultados ao longo das ações que a administração pública teve. Na saúde, são vários os avanços, são 4 UBSs já atendendo no modelo de UBS noturna, a contratação de profissionais, o programa de renovação da frota, foram mais de 10 veículos só na saúde, ônibus 0 km, vans, ambulâncias, veículos de transporte de paciente, mas em outras áreas também tivemos, né? O nosso desejo qual é? Que os próximos 2 anos a gente possa aproveitar a saúde financeira e administrativa que agora a Prefeitura tem para potencializar e oferecer resultados de um volume ainda maior. Prefeito, nesses 2 anos, o que o senhor pode falar? Olha, isso deu certo. Eu acho que o planejamento que nós tivemos do plano de governo foi essencial. Porque quando você, é que nem se fosse tratar uma doença, se você tem um diagnóstico bem feito, o remédio que você aplica dá resultado. E no nosso caso foi isso. Nós tínhamos um plano de governo que era um remédio, em cima de um diagnóstico que eu, Dr. Saldanha, o nosso grupo político já havia em Porto Ferreira há alguns anos. Então as ações do plano de governo têm dado certo e têm sido bem implementadas. Não é à toa que nós já temos mais de 50% do plano de governo implementado. Lógico, algumas condições, algumas metas vão ter que ser repactuadas, revistas, porque quando você chega na máquina você vê situações específicas no ponto de vista legal, do ponto de vista financeiro, que precisam ser remoduladas, mas sem perder os pilares, os princípios, as ações principais. Outra situação que, na minha opinião, deu muito certo, o trabalho sério. Então, ter uma equipe mais técnica, menos política, ter uma equipe preocupada em fazer mais o que é certo, menos o que é, vamos dizer assim, para a torcida, de querer agradar todo mundo, que infelizmente alguns quadros políticos têm esse perfil. O trabalho sério dá resultado. Não é à toa que tudo que nós estamos anunciando, fazendo, as obras entregando. Hoje nós estamos em um período de crise econômica, tocando de forma concomitante mais de 30 obras na cidade. Obras pequenas, obras grandes, mas todas que fazem a diferença para o ferreirense. Logicamente que quando se encerra um ciclo, por exemplo, o meio do mandato, é normal algumas mudanças. O senhor planeja modificar a sua equipe nesses 2 anos seguintes? São algumas mudanças pontuais, mas precisam ser feitas. Nós estamos avaliando, eu e a equipe do gabinete, eu tenho um apreço muito grande por todos os colaboradores, desde o secretariado, dos cargos comissionados, que aliás são menos da metade do que as administrações anteriores, porque nós extinguimos 100 cargos de confiança e foi nessa economia que nós tivemos fôlego para fazer muita coisa. E os próprios servidores de carreira, aqueles que estão em funções de
coordenação, funções gratificadas e os servidores que estão no cotidiano. Não é à toa que nós estamos agora, em 2019, implementando pela primeira vez na história de Porto Ferreira o plano de carreira do servidor. Nós vamos bonificar, nós vamos premiar o servidor que é bom servidor, que cumpre a sua tarefa, que dá resultado, né? Mas mesmo que eu tenha um apreço por todos, nesse momento eu tenho que fazer uma visão do resultado. Como disse, primeiro ano para pôr a casa em ordem, segundo ano para medir o resultado. Então, muito provavelmente haverá algumas mudanças, mas serão mudanças pontuais. O senhor espera o momento certo para anunciar esses nomes ou pode adiantar alguma coisa? Não, nós estamos num momento onde eu estou avaliando ponto a ponto, peça a peça do quadro, vamos dizer assim, né? Do jogo de xadrez. Então nós estamos avaliando ponto a ponto, peça a peça. Eu não vou cometer o equívoco de anunciar uma parcela sem ter o quadro todo fechado, porque até mesmo não são todas as pessoas que eventualmente serão desligadas dentro do processo de reforma. Algumas pessoas vão apenas mudar de posição. Eu percebi que a pessoa tem um foco, tem uma liderança, tem uma capacidade gerencial para uma área e não para outra. Então vai deixar essa função, vai assumir aquela. Então, para evitar qualquer tipo de constrangimento, até mesmo porque quando nós falamos de reforma administrativa, nós estamos falando não só da vida da cidade, mas também da vida profissional de muitas pessoas. Então eu peço a licença de vocês aqui, dou exclusividade para o Jornal do Porto na notícia, mas para a próxima semana talvez. Prefeito, como lidar com as críticas? É logicamente que não agradam a todos, como que o senhor tem recebido e como tem lidado com as críticas? Eu acho que a crítica é uma peça fundamental no processo de construção de qualidade. As empresas privadas têm o setor de inspeção de qualidade, que é aquela pessoa lá que vai lá e fala, olha, essa não está no padrão de qualidade, essa vai ser excluída do processo de venda. A crítica acontece isso também, é natural. A única coisa que nós temos que saber separar são as críticas que são feitas de forma fundada, com interesse em resolver o problema, e as críticas que são feitas de forma politizada. Porque é natural, na política tem o jogo de interesses partidários, dos grupos políticos, aqui em Porto Ferreira, infelizmente, até grupos familiares. E existem pessoas que querem o bem da cidade, que querem fazer críticas para resolver o problema. Eu dou um exemplo. Quando nós assumimos a administração, o cidadão não tinha canal de informação ou canal de comunicação com a prefeitura e com o chefe do executivo para apresentar as suas críticas e procurar a solução dos problemas. Hoje tem ouvidoria para reclamar de servidor público ou de serviço público através da criação da Controladoria Geral do município. Tem Fala Cidadão, que é um aplicativo onde o cara tem um buraco na rua, ele tira foto do buraco, georreferencia e a Secretaria de Obras na hora já sabe que tem um buraco ali e pode agir para tapar. Tem todos os mecanismos da própria assessoria de comunicação. Tem, falando com o prefeito diretamente, o programa Gabinete de Portas Abertas, onde eu atendo aos sábados e uma vez ao mês, num período noturno, a população, pessoalmente. Tem gabinete virtual, onde eu falo através das redes sociais. Tem Fala Prefeito via WhatsApp. Tem, através do jornal e dos veículos de imprensa, a possibilidade de fazer questionamentos públicos. Todos esses meios são meios legítimos de apresentar um problema para a administração pública. Aí eu te digo, eu tenho um buraco na rua da minha casa. Eu tenho duas opções. Eu posso usar o Fala Cidadão, que é o aplicativo onde eu aplico lá e chega na Secretaria de Obras, e se eu não quiser passar no telefone, ligar direto na Secretaria de Obras e reclamar. E dar a chance da Secretaria de Obras resolver o problema, e eu tenho a possibilidade de ir no grupo A Boca de Alguma Coisa, postar a foto do buraco e descer o pau na administração. Aí eu pergunto, quem quer resolver o problema? E quem quer denegrir a imagem da administração? São posturas diferentes. Eu trabalho não para denegrir a imagem dos meus adversários, mas para provar as minhas qualidades. Eu acho que é uma mudança da visão política que aos poucos nós vamos ter. Na verdade, queria agradecer, né, a sua presença aqui com a gente e queria saber mesmo de você, da sua administração, fala assim para mim, aonde eu erro, aonde está a falha? Uma falha muito grande que agora com esse tempo você percebeu já durante o tempo que existe, né? Pontuar mais ou menos para que a população, é a saúde, é o trânsito que pode ter algum momento um novo gabinete. O que você, eu gostaria de saber de você particular, essa mesmo minha, tá? Vocês vão desculpar que não estava no meu script, mas para saber mesmo, porque a gente percebe, a gente mesmo, quando a gente administra uma empresa, percebe onde tem a falha.
Eu gostaria de ouvir do prefeito, onde seria o fio da meada sua? Eu acho que todos os setores nós avançamos, mas existem duas questões que ainda me deixam constrangido diante do pouco avanço que tivemos, né? Uma é a questão da limpeza pública, da zeladoria urbana, que apesar da prefeitura ter criado mecanismos, nós não conseguimos ainda educar a parcela da população. Então você vê, eu assumi a prefeitura com um caminhão de lixo quebrado, parado, o lixo não seguia horário, na região central passava durante o horário comercial, aí escorria o churume do lixo nas ruas comerciais, era aquele caos. Fizemos lá a licitação, terceirizamos o serviço, sem aumentar imposto para ninguém, sem aumentar a taxa de lixo para ninguém. Temos hoje um serviço de excelência na coleta do lixo. Passa nas regiões comerciais no período noturno, não atrapalha ninguém e não atrasa o itinerário e o cronograma. Nós inauguramos um ecoponto, porque as pessoas reclamavam: aonde eu levo o galho da minha árvore? Aonde eu levo um resto de uma cama que quebrou? Aonde eu levo um restinho de reforma civil que eu fiz na minha casa? Temos lá o ecoponto. A questão da varrição. Fizemos a licitação, trocamos a empresa da varrição, melhorou e muito. E passou a atender de forma rotativa todos os bairros. Antes atendia só um grupo de ruas no centro da cidade. Hoje atende, além do grupo de ruas do centro da cidade, atende de forma itinerante também os bairros, dentro de um cronograma. Então nós fizemos diversas ações para evoluir. Aprovamos um plano de resíduos sólidos, um monte de coisa. Só que mesmo o que você faz, muitas vezes não surte o efeito desejado. Porque onde a prefeitura passa limpando e passa atuando, alguém passa atrás sujando. Dou o exemplo do programa Cidade Limpa. O programa Cidade Limpa tem sido um sucesso onde ele passa. Porque a ideia do mutirão de zeladoria, entra lá a roçagem, entra lá a varrição, entra a capinagem, entra o tapa-buraco, entra o sarjetão, entra a pintura e calhação de guias e sarjetas, gera uma estética no bairro. E tudo de uma vez só, a população se sente satisfeita. Mas passa a prefeitura lá. E muitas vezes, na semana seguinte, a hora que você vê, tem um sofá, tem já uma roçagem abandonada. Então, a prefeitura tem que melhorar. Eu gostaria de melhorar ainda mais. Apesar que quando eu ando em algumas cidades da região, não quero criticar os prefeitos colegas, não. Mas eu desafio uma pessoa que critica buraco ou mato em Porto Ferreira, está em São Carlos ou em Ribeirão, que são cidades que têm um orçamento de forma extraordinariamente maiores que o nosso. Só que, infelizmente, o momento econômico é para todo mundo. É difícil. Então, não faz o mais porque não pode. Então, a situação da limpeza pública da zeladoria, ainda nós queremos avançar mais. E outra área que eu acho que nós precisamos ter mais estratégia é na contribuição que o município tem na segurança pública. Segurança pública, constitucionalmente, não é obrigação do município. Mas se eu tenho investimento com guarda municipal, se eu tenho investimento com bombeiro, com defesa civil, e aí eu já incluiria também a parte da regulamentação de trânsito, que agora nós vamos ter zona azul, os novos semáforos, plano de mobilidade urbana, as mudanças todas que vão ter. Eu acho que nós podemos ter resultados melhores se nós tivermos uma política articulada para isso. Então eu estou discutindo com a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Gestão e o próprio gabinete a possibilidade, isso em primeira mão, estou falando para vocês aqui, de nós propormos ao Ministério Público um diálogo. Afinal de contas nós temos um TAC lá também, assinado, mas eu vejo que o orçamento cresceu, então nós não estaríamos em momento algum desrespeitando o TAC, mas um diálogo com o Ministério Público e com a própria Câmara Municipal de Vereadores, a criação da Secretaria de Segurança e Trânsito, que eu acho que vai poder articular essas políticas aí e dar um resultado melhor. Prefeito, todo esse trabalho, toda essa prestação de contas, logicamente que eu preciso te perguntar isso. Você é candidato à reeleição? Olha, não faz parte do meu projeto pessoal, nunca fez. Eu sou sincero em dizer, eu sempre planejei um mandato de 4 anos. Tanto é que eu sou crítico daqueles que entram no mandato já programando a reeleição, porque a pessoa toma medidas que administrativamente são eleitoreiras, e aí se perde, não faz o que é necessário fazer, não corrige, porque está aqui o seu João, que é um exemplo de um empreendedor de sucesso, mais de 40 anos do Jornal do Porto. Não é só de sim que vive um administrador, o senhor concorda? A gente tem que dizer muito não. E muitas vezes as pessoas, por conta de uma situação eleitoreira, né, com esse fim de querer ser um candidato à reeleição, fala mais sim do que não nas horas que devem, e aí acontece de que administrativamente acaba sendo um fracasso.
Então não faz parte do meu projeto pessoal. Ao mesmo tempo, eu não posso abrir mão da minha responsabilidade enquanto líder de um grupo político. Um grupo político que prega nova política na cidade, uma política menos apegada nas questões partidárias, familiares, de grupos e mais preocupada com o interesse público, que prega uma administração pública com mais eficiência, com mais qualidade. Então eu diria para vocês o seguinte: primeiro que eu vou atravessar a ponte quando eu chegar nela, né? Então nós estamos longe da reeleição ainda, ou da sucessão, não é momento dessa discussão. Mas que enquanto líder de um grupo político, eu vou trabalhar sobremaneira para não permitir retrocessos. Nós não queremos, de maneira alguma, que a cidade ande para trás. Relacionamento prefeito Rômulo com Câmara Municipal? É bom, muito bom. Eu diria, talvez, por conta da minha experiência no Legislativo. Eu tive lá 8 anos na Câmara Municipal. Eu sei o que a Câmara espera, eu sei o que o vereador espera. E o que ele espera é atenção, é ser ouvido. O vereador na sua totalidade, a Câmara Municipal acaba sendo mais representativa do que o próprio prefeito, porque lá tem todas as bandeiras partidárias, lá tem todos os tipos de time, todo mundo que torce para um, para outro, tem os vereadores que foram eleitos com o Rômulo, com as outras chapas, então lá está a totalidade da cidade. Quando o vereador aponta um problema, quando ele faz uma crítica, uma sugestão, ele precisa ser ouvido. Como eu disse, a crítica é bem-vinda quando ela é bem colocada. Então, nesse processo, nós fomos muito atenciosos com a Câmara e continuamos sendo. E outra coisa, a Câmara hoje é uma Câmara aberta, é uma Câmara que, por exemplo, o caso das emendas impositivas. Antes, as emendas impositivas eram monopolizadas, né, por um ou por outro vereador. Hoje, através do diálogo que nós temos com todos os vereadores, os 11 têm o mesmo recurso na emenda impositiva. Foi uma deliberação que nós fizemos junto com eles. Então, eles usam o dinheiro para serviços públicos. Então, nós estamos aí reformando BSs, reformando prédios públicos, construindo praça, adquirindo veículos, exames, medicamentos, muitas dessas ações com o recurso das emendas impositivas do vereador. Então o vereador tem uma crítica numa área. Já que ele tem a emenda dele, por exemplo, 2019, são R$176 mil por vereador, para poder mexer no orçamento. Eu sou lá do bairro A, eu acho que lá falta uma praça, eu quero que a prefeitura faça. Eu sei que no cotidiano da prefeitura não falta recurso. Eu tenho 1.176 mil, então eu represento aquela comunidade, eu vou indicar o meu recurso para fazer a praça lá. Tem um jeito do vereador estar presente no processo, atendendo a população, provando a sua representatividade. Além da aprovação das leis, que nós sempre temos um diálogo muito franco, eu visito a Câmara. Eu estive lá semana passada, acho que vai sair a notícia aqui no Jornal do Porto dessa semana, visitando o novo presidente da Câmara. Então o diálogo é muito importante. Acho que isso tem sido um motivo de sucesso nessa relação executivo e legislativo. Bom, para a gente encerrar, então, logicamente as pessoas que vão receber então o jornal esse final de semana vai acompanhar, vai poder ler essa entrevista na íntegra, né, com outros prefeitos pontuando outros questionamentos. Então, deixar a sua mensagem, então, o que esperar, né, para Porto Ferreira nesses próximos 2 anos. Trabalho, bastante trabalho e, o que depende de mim, resultado, né? E trabalhar sem dar resultado também não é interessante, não é verdade? Perfeito. Sim, senhor João. No momento que você vai encerrar aí, tá? Gostaria de saber o seguinte: sua posição a respeito do presidente da República e governo estadual. Qual é o seu relacionamento nesse sentido? No governo federal, o PSD, que é o meu partido, declarou apoio para o presidente Jair Bolsonaro. Eu sou torcedor de que ele faça um excelente mandato. Eu acho que todo brasileiro tem essa obrigação. Independente daqueles que votaram ou não votaram, o país vive um momento de uma dificuldade financeira muito grande, econômica, e o país tem potencial. Então precisa ser feito aquilo que tem que ser feito, que é o que eu falei, às vezes o primeiro ano é o ano das reformas necessárias, das ações não tão agradáveis. Como exemplo, a reforma da Previdência tem que ser feita, não tem que discutir. E eu defendo uma reforma da Previdência igualitária para o trabalhador do campo privado, para o trabalhador do serviço público, para o militar, para todos. Eu acho que a reforma da Previdência tem que ser una. Nós não podemos admitir tratamentos diferenciados. O momento que o país vive é um momento que combate os privilégios, então é essa posição que eu tomo. Reforma tributária, a própria revisão de alguns trechos aí do Código Penal, do processo penal, maioridade
penal, tudo isso tem que ser discutido. Então, eu acho que o momento é adequado. Então, eu torço pelo presidente Jair Bolsonaro, e nós temos a facilidade de ter aqui em São Paulo deputados do PSD que foram eleitos e já declararam apoio à administração federal. Então, nós vamos ter as portas abertas. Agora, no Estado, Sr. João, eu vivo um momento muito confortável, porque eu participei da campanha do governador João Dória, porque eu apoiei um deputado estadual, que é braço direito dele hoje, que é o caso do secretário de Desenvolvimento Regional, o Marco Vignoli, porque o meu presidente de partido é o secretário da Casa Civil, que é a pasta política, é ali a base política do governador. Então, eu tive semana passada no Palácio dos Bandeirantes, comentei lá no gabinete. É uma coisa gostosa, porque aonde você passa, você só vê amigo. Eu abri a porta de uma sala e falava assim para a secretária: Unidade de Relacionamento dos Municípios. Ô bem, quem que foi nomeado aqui? Ela falou: Ricardo. Eu falei: que Ricardo? Ricardo Pinheiro? Ela falou: foi prefeito de Assis, é meu amigo. Eu falei: tá, anunciou. Mandou você entrar, prefeito. Aí você vai lá, toma café, bate papo. É um relacionamento que você tem uma liberdade muito grande, né? Então, eu acho que isso vai ser produtivo. Tanto é que eu tive com o Marco Vignoli, e o Marco Vignoli, enquanto deputado, nesses últimos 2 anos, me visitava aqui mensalmente em Porto Ferreira. Então, ele é um cara, seu João, que ele conhece os problemas da cidade tanto quanto eu. E aí, a hora que eu entrei, ele falou: já falei com o governador, hein? Aquela ponte, aquele investimento, aquele outro, aquela creche. Falei: então não preciso nem me cobrar, você já está cobrando no meu lugar. Então temos essa liberdade. Falando em ponte, a ponte sai. O planejamento é para que sim. Nós temos aí um compromisso político com o governo do Estado de poder iniciar essas obras de uma vez por todas. Eu acho que nós cumprimos muito bem a tarefa de pacificar a sociedade. Eu assumi a cidade rachada sobre essa história da ponte. Plano diretor, um bairro atacando o outro, um morador atacando o outro. A cidade é uma só. Nós estamos de união. A ponte é essencial para o progresso da cidade, a ponte sobre o Rio Santa Rosa. Não é para beneficiar você, eu, ele ou ele. É a todos nós. Futuro, né? Então, e a decisão do local da ponte tem que ser uma decisão técnica. E como nós temos sido e continuaremos sendo transparentes sempre, o que nós vamos fazer, seu João e André, já que você perguntou? Essa semana, estou nomeando uma comissão de moradores, um de cada um dos bairros teoricamente afetados. Um do Porto Seguro, um do Santa Luzia, um do José Gomes, um do Laranjais, um do Recreio Aeroporto e um do Santa Rosa. Para acompanhar, não é de deliberação, para evitar briga, de ter voto, nada disso. Para acompanhar os estudos técnicos que serão feitos sobre o melhor local de instalação da cultura. Para que cada um participe. Transparência. Essas pessoas, vai fazer um estudo ambiental, vai lá perfurar o solo para ver a drenagem do solo. Quanto vai precisar fazer de profundidade o pé da ponte lá para poder instalar? Vão estar lá participando. Vão lá, vão assistir, tirar dúvida. Então serão 2 etapas. Uma etapa do estudo de mobilidade. Então, nós temos um instituto que presta consultoria nessa questão de mobilidade para a cidade, um registro de preço que nós fizemos, e eles vão fazer para nós. Qual as vias que a ponte tem que escoar o trânsito para estar de acordo com o nosso plano de mobilidade, de acordo com o que tecnicamente é necessário. Então, é o primeiro estudo de mobilidade para apontar o local. Uma vez apontado o local através do setor de mobilidade, no segundo momento na questão do projeto técnico de infraestrutura, quantidade de ferro, cimento, o arco da ponte, o vão, a largura, esse local é adequado também? Na questão ambiental, esse local dá para fazer a menor supressão vegetal, menor impacto ambiental negativo possível? Então é esse o local, é esse o estudo. A mobilidade e depois o estudo de infraestrutura e de meio ambiente para pacificar. Se a gente tiver esse projeto, pelo menos é a conversa minha lá no governo do Estado, a gente tiver esse projeto pronto, amarrado, bem feito, até o final desse semestre, nós conseguimos pleitear o recurso para, no segundo semestre, fazer licitação e tudo mais. Bacana. Bom, prefeito, então, para encerrar essa entrevista, agradecer mais uma vez a sua presença aqui nos estúdios, ao seu João, ao André que acompanhou essa entrevista, em desejar sucesso nesses 2 anos vindouros. Eu agradeço, Osni, quero agradecer ao senhor João mais uma vez pelas portas abertas, pela amizade e o carinho de sempre, Dona Mafalda, o André aqui também, que é um sucessor à altura do senhor João aí, família trabalha unida e por isso tem o sucesso que tem.
agradecer a oportunidade e a atenção que sempre nos dão e que nós possamos continuar juntos. Uma situação que eu digo sempre, eu estou prefeito, eu não sou prefeito, e se tem um legado que eu quero deixar para Porto Ferreira é o empoderamento da sociedade. Então nós fizemos o circuito da cerâmica artística com um comitê, quem manda lá é os empresários, gastronômicos, os empresários do circuito gastronômico, artesãos, os artesãos, feira livre, são os feirantes. Essa cidade é nossa, de todos nós, e vai continuar sendo minha amanhã, no dia que eu deixar a prefeitura, porque eu vou continuar sendo ferreirense, um cidadão apaixonado por essa cidade, que quer viver ela, desfrutar de tudo maravilhoso que ela tem. Então, nós temos que ter essa consciência, que a imprensa constrói a cidade, de que os meios de comunicação, a polícia constrói a cidade, que o prefeito e os vereadores fazem a sua parte, mas que é só a união que promove o progresso. Com imagens então de Paulo Carvalho, Osni Martins, dos estúdios do JP TV, para o Jornal do Porto.